É importante a gente sempre lembrar que existem algumas realidades bem lógicas e simples na vida que elas servem para várias coisas. E com a vida espiritual não é diferente. Por exemplo, se você pretende ter habilidades naquilo que você vai fazer, você precisa praticar diariamente, não é verdade? E com a vida cristã, irmãos, eu não tenho dúvida disso que eu vou falar, tanto porque é o que a Bíblia ensina, quanto é porque eu experimento isso também na minha vida diariamente, que é o seguinte: na medida em que nós nos alimentamos de Deus, nós o conhecemos mais. Na medida que nós paramos de nos alimentar, qual é a consequência? Conhecemos menos. E nas lutas diárias da nossa vida, que são várias, você tem duas possibilidades: passar por esses momentos difíceis com Deus ou longe dele. Então, o incentivo aqui que eu quero fazer aos irmãos é: não pare de se alimentar. Não pare. Porque se você parar de se alimentar, seja por qualquer motivo, e normalmente quando a gente tem algum desânimo a respeito de alguma coisa, às vezes a primeira área que fica para trás é o nosso relacionamento com Deus. Não deixe isso acontecer. Continue se alimentando, nem que seja à força. Né? Você não vê as crianças, às vezes você fala que tem que comer para ficar forte. Eu não quero, né? Mas você força porque você sabe que se ele se alimentar, ele vai ficar melhor de energia. Entenderam? Então, irmãos, hoje nós vamos para a última aula dessas doutrinas fundamentais relacionado à doutrina sobre Deus Pai, que é a teontologia. E como é de costume aqui nesse material que a gente tem seguido das doutrinas fundamentais, a última aulinha, o último estudo, sempre está relacionado com esse carinha aqui, que é quem? Veneno. Então você percebe que isso daqui, essa plaquinha de cuidado, de perigo, ela normalmente está colocada em algum lugar que vai lhe levar à morte. Muitas vezes você passa por locais de alta tensão, eles colocam essa caveirinha e falam perigo. E nesse caso de veneno, está relacionado com aquilo que você ingere, com aquilo que você se alimenta. Então nós temos como cristãos que ter um cuidado com alguns alimentos que são veneno para a alma, certo? E aqui hoje nós vamos falar, talvez não de todos, certamente não de todos, mas dos principais. E por favor, irmãos, se em algum momento eu começar a explicar e você começar a concordar, se controle aí, porque a ideia é que isso é veneno. Porque eu sei que muitas vezes nós podemos estar tomando veneno e não percebemos. Acontece. Então, se nesse caminhar aqui, você olhar um desses venenos mas é exatamente assim que eu abandone. Velho homem, abandono o seu modo de viver. Certo? Então, o primeiro desses venenos aqui, que nós temos que ter cuidado, ele chama-se ateísmo materialista. Se eu falar a palavra ateísmo, logo vem à sua mente uma pessoa que não acredita em Deus, né? Mas é importante você entender que o ateísmo, ele não está solto no espaço. A pessoa pensou a respeito que eu não quero acreditar em nada. Não, ela está ligada a algo. Então, o ateísmo, ele é diretamente ligado à cosmogonia das pessoas. Não é a cosmovisão. É a cosmovisão, mas é o ponto de partida. Todos os seres humanos pensam a respeito de como o mundo veio a existir, como nós existimos. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. O ateísmo materialista, depois de algumas cambalhotas de pensamento, ele pode até não admitir, mas o que ele faz? Ele coloca a matéria como causa primária, em outras palavras, como Deus. Para o ateísmo, a ideia dele é que a matéria é o que sempre existiu e o que continua existindo e assim se transforma. Então, o ponto que eles vão falar é negar a existência de Deus, e aqui quando nós falamos de Deus, embora eles vão falar qualquer tipo de divindade, nós estamos relacionando aqui com o Deus da Bíblia, né? E mesmo que não fosse o Deus da Bíblia, eles negam qualquer tipo de divindade,
certo? É curioso aqui que o apóstolo Paulo, quando está tratando com o pessoal lá em Atenas, lá com vários deuses e tudo mais, ele traz a ideia de que alguém que acredita no Deus que não é o Deus da Bíblia, no fim das contas, Paulo chama ele de ateu. Olha que curioso isso. Não que ele não acredite em alguma divindade, mas só existe um Deus verdadeiro. E se você não acredita no Deus verdadeiro, quer dizer que você não acredita em Deus. Entenderam? Esse é o raciocínio do apóstolo Paulo. Mas no ateísmo materialista, ele nega a existência de Deus e de qualquer realidade espiritual. Ou seja, para os ateus, o universo, as leis que o regem, a matéria, tudo isso vieram à existência pelo mero acaso. E aqui, para elaborar um pouco mais, por meio de alguma explosão, né? E aí você começa a entender aonde ele está indo. Por quê? Porque ele precisa explicar a origem das coisas. Uma vez que, normalmente, o ateísta, ele se sente superior intelectualmente do que os espirituais. Por quê? Porque o espiritual é uma pessoa facilmente manipulada, né? Inclusive, a ideia do ateísmo é que Deus é uma forma de manipulação. Já pararam para pensar nisso? Essa é a ideia. Então, existem, assim como no cristianismo existem ramificações, nas outras religiões, no ateísmo também existem graus de ateísmo. E no nível mais hard do ateísmo, que é o ateísmo mais inflexível, eles dizem assim, olha, acreditar nesse Deus é perigoso. Por quê? Porque gera intolerância. Se existe um Deus, que nem vocês dizem, e ele diz o que é certo e errado, logo, isso gera intolerância, porque eu não posso mais viver como eu quero. Estão entendendo aonde eles vão levar? Então eles vão trazer a ideia de que você não deve satisfação a ninguém. Isso, de certa forma, é até bom, né? Porque você daí o que faz? Vive a vida do jeito que quiser. O curioso é que mesmo essas pessoas que dizem isso, elas não vivem assim. O nome disso é contradição. E isso é uma das formas intelectuais que nós crentes precisamos saber lidar. Por quê? Porque o ateísmo vai dizer assim, olha, não existe Deus. No entanto, quem define a base do que é certo e do que é errado? A cultura. Se for a cultura, então, e eu for lá para a Índia ou para aqueles países, lá é normal abusar de mulheres fisicamente, sexualmente. Mesmo você pode obrigá-la a ter algum tipo de relacionamento mesmo contra a vontade dela. Isso é certo? É culturalmente. Mas a gente sabe que a cultura não baliza o que é certo e errado, porque tem uma base mais alta. Então, se eu disser que não existe uma base do certo e do errado, então por que assassinato é errado? Mas isso é uma loucura você dizer isso. Não, mas é um raciocínio que tem que ser coerente. E alguns ateístas coerentes com o seu próprio raciocínio já admitiram que eles têm sérios problemas para explicar ética. Por quê? Porque se você tirar a moralidade, e a moralidade está vinculada à pessoa de Deus, você não tem mais um padrão do que deve ou não ser seguido. Quer ver aonde leva isso? O ateísmo materialista, ele foi o que acabou gerando o raciocínio da teoria da evolução. E na teoria da evolução, quem que sobrevive? O mais forte. Então é errado eu eliminar o mais fraco? Não, não é. Eu não estou dizendo que eu concordo, eu estou dizendo que no raciocínio não é. Então você entende o que um pensamento de um ateísmo materialista acaba fazendo. Você lembra de uma coisa que se falou, chamada nazismo? O que eles estavam fazendo era seleção natural. Nós somos puros, vocês não são. Então os que não são puros não merecem viver. Está entendendo como o desdobramento vai longe? Então, a concepção dessas pessoas é, olha, acreditar em Deus gera intolerância. E as guerras religiosas e todos esses abusos e crueldades que existem ao longo da história. E aí você olha para a história e você diz, isso aconteceu mesmo. Mas o ponto é, os desvios e os erros dos homens não justificam dizer que há
Deus é errado. Está entendendo? É que nem você querer colocar o resultado final como justificando aquilo que acontece no meio do caminho. Então, por exemplo, quando eles querem fazer isso, dizer, olha, acreditar em Deus gera intolerância, quer dizer que você está colocando todo mundo no mesmo balaio. Porque de fato existem pessoas que vão dizer que acreditam em Deus e que são desonestas. Isso quer dizer que o Deus que elas estão falando é falso ou elas são falsas? Estão entendendo? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. E muitos ateus vão dizer também que a religião é o ópio do povo. Acho que vários já escutaram essa frase, né? A frase é de uma pessoa que se considera muito inteligente e ela quer dizer assim, ópio vocês sabem que é uma droga extremamente viciante, né? Então quando você droga alguém ou deixa viciado, ele tem que voltar para pedir mais. E a religião, eles dizem que é um elemento de dominação e que fazem isso para que uma minoria possa controlar uma maioria. E aí você diz assim, eu até concordo que isso pode acontecer, mas não apenas na religião, em todas as áreas que existem na vida. Então é verdade que existem pessoas que usam da religião para manipulação, mas não a religião bíblica, a verdadeira. Então o ateísmo materialista é um veneno que você deve cuidar. Deus é um Deus pessoal, é um Deus verdadeiro, justo e santo. Então esse é o nosso ponto de partida, certo? Então o primeiro veneno que você deve ter muito cuidado é o ateísmo materialista. E ele tem muitos desdobramentos, tá? Como o nosso raciocínio, a nossa maneira de viver cristã também tem muitos desdobramentos. Então, por exemplo, na vida cristã, chega um momento que você tem que pensar em princípios bíblicos para aplicar na sua vida diária, não é verdade? E nem sempre esses princípios bíblicos, eles vão dizer a respeito, por exemplo, com quem eu devo casar. Olha, case com uma pessoa de tal idade. Não, o princípio lá existe. Uma pessoa que tema a Deus, que seja do sexo oposto, né? Então, existe o princípio lá. Agora, como você vai tomar a decisão, você precisa pôr em prática. Então, por isso que eu falo que no ateísmo os desdobramentos são muitos. E é muito visível, quando você estuda um pouco a respeito disso, que existem dois caminhos no ateísmo. Ou a pessoa nunca parou para pensar realmente a respeito dele, ou ele é proveniente de uma mágoa tremenda com Deus. Esses são os dois caminhos. Normalmente, pessoas muito inteligentes, elas têm a tendência a ter alguma coisa que aconteceu em sua vida e que Deus não respondeu. Né? Nós temos vários exemplos aí de cientistas que é partindo disso. Mas Deus não me curou das minhas enfermidades. Ele não prometeu que curaria fisicamente, mas que daria a vida eterna. Então, cuidado. O ateísmo é um veneno. E ele não é um veneno apenas porque vai contra a Bíblia, mas porque ele é uma oposição direta ao Deus que criou a Bíblia. Segundo ponto aqui, panteísmo. Então, o panteísmo, de acordo com essa concepção, ele tem Deus como um polo espiritual e um polo material, como se fosse quase duas pessoas de Deus. Então, existe o lado espiritual e o lado físico da matéria. E o universo físico é o polo material de Deus. Então, sendo assim, tudo é Deus e Deus está em tudo. Essa cadeira é Deus? Deus está nela. Porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então você olha disso e você diz, nossa, que legal, né? Quando eu penso disso daqui, eu lembro do desenho do Zootopia lá, que tem uma parte que eles vão, a coelhinha detetive vai lá num lugar onde existia lá um centro de meditação. E aí é mais ou menos essa ideia. Ah, que legal e tal. Nós vemos isso facilmente nos nossos dias, quando você vai pensar a respeito de até filmes.
Quer um filme que talvez você tenha visto e que você adorou e que é assim? Avatar. Tudo é Deus e Deus está em tudo. A floresta lá, né? Tinha a arvorezinha, aquela da árvore manda energia para tudo quanto é lado. Então você tem que se conectar na árvore para você fazer parte disso. Ou então, quando você pensa nisso, você pode lembrar do horóscopo. Existe uma energia em Júpiter que você precisa aproveitar para fazer bons negócios. Ou então ainda, um filme famoso que diz assim, alguém vai adivinhar, será? Que a força esteja com você, poderoso Jedi. Lembra? Isso é panteísmo. Isso é a ideia de que existe sim um ser criador, mas ele está misturado, junto e misturado. E aqui parece até, em certa medida, legal. Por quê? Porque você pode se tornar um com Deus no sentido de ser bem espiritual. E aqui você tem vários desdobramentos a respeito disso, que também vão vir com o pensamento, com a maneira de viver. Então, um deles é o seguinte: qual é a grande diferença? Esse tipo de divindade não é pessoal. Ele não se relaciona individualmente com as pessoas. Então, ele não, se você estiver na onda da energia que ele está naquele momento, você pode chegar e dizer, estou sofrendo. Mas isso vai ser muito difícil. Por quê? Porque você tem que saber, às vezes, dependendo da concepção que a pessoa vai ter, se os planetas estão alinhados, se então existe uma característica da Lua no lugar certo. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus é um Deus pessoal, que você pode chegar a Ele com todas as suas dificuldades e Ele lhe escuta como um pai amoroso. Então, o pensamento esse do panteísmo nos nossos dias, ele está diretamente ligado a religiões orientais. Isso você pode fazer quase um sinônimo. Então você vai pegar o hinduísmo, né? Ele tem essa ideia. Embora o budismo não seja uma religião propriamente falada, mas ele tem essa ideia de você encontrar o seu nível superior. Então, por isso que você fica horas meditando, né? Então você, na verdade, existem níveis aqui dessa realidade oriental que diz que esse mundo aqui é apenas uma ilusão. Então você precisa se desconectar dele e se conectar com o mundo real. Está entendendo? Aí você diz assim, nossa, que viagem. Pois é, mas milhares de pessoas creem nisso. O ponto é que a gente diria aqui de novo da contradição é, se isso é uma ilusão, então deixa eu pingar uma água fervendo no seu braço e ver se você vai gemer. Isso é contradição, né? E aí, no nível mais ocidental, para o nosso lado, existe um movimento muito conhecido chamado de Nova Era. É tudo isso, é panteísmo. Então, a ideia do panteísmo, eles não vão negar a divindade, mas o ponto aqui que divide as águas é que nunca é um Deus pessoal. Ele é uma espécie de energia cósmica que ajuda a todos, ou num determinado momento prejudica a todos, depende da sua vibe, né? Isso é veneno. Isso é veneno. A Bíblia ensina claramente que existe um Deus que criou todas as coisas e que ele mesmo não foi criado. E esse Deus, ele tem todo o poder para reger o universo como ele bem entende. Mas o mais espetacular disso é esse Deus que não precisa de nós, enviou o seu Filho para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então, quando você para pensar na dimensão do que é o Filho de Deus vindo a esse mundo, sem merecimento nosso nenhum, para que nós pudéssemos nos unir ao Pai novamente, isso é algo assim, gente, de realmente cair de joelhos e dizer como o salmista, quem eu sou para que tu se importes comigo, Senhor? E quando eu falei no começo aqui do nosso encontro, esse é o tipo de alimento que nós temos que comer diariamente. Pensar a respeito do caráter de Deus, quem Jesus é. Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Você não vai conseguir desfrutar da bondade do Senhor se você não prová-lo.
certo? Então, o segundo aqui é o panteísmo. O terceiro e o quarto, eles são meio que uma ligação, mas vou explicar separadamente e depois eu explico porque eles são uma ligação. O nome desse terceiro veneno aqui chama-se teologia do processo. E fiquem chocados, mas como o comecinho diz aí, chama-se teologia do processo. Isso quer dizer que não é pessoas que dizem não acreditar em Deus. Eles acreditam. Eles vão dizer, inclusive, eles estão tentando explicar Deus. E esse tipo de teologia, ele tenta lidar, sabe com o quê? Com o problema da teodiceia, que nós falamos, o problema de Deus e o mal. Então ele tenta meio que ser bonzinho com Deus, proteger Deus. E ele concebe aqui, o ponto central desse pensamento é: tudo que nós vivemos está num processo de desenvolvimento. E nós olhamos e dizemos, é verdade. Por exemplo, a chuva que caiu hoje não cairá novamente nunca mais desse jeito. É um processo que se desenvolve de várias formas, embora repetido, mas aquele pingo de água não vai cair. Está entendendo? E a gente olha isso e diz, olha, é verdade. E esse é o maior perigo do veneno. Nem todo veneno tem aquela caveira mostrando perigo. Muitos, eles vão lhe dar gotinhas de veneno que quando você menos perceber, você está completamente embriagado. Então o ponto é, eles não param que as coisas estão num processo de desenvolvimento. Eles vão dizer que Deus também faz parte desse processo em desenvolvimento. Então, nesse processo de desenvolvimento, quando você pensa na palavra desenvolver, você pensa em alguém que não é completo, algo que não está pronto, né? Então você pensa, olha, eu preciso me desenvolver mais na área que eu quero trabalhar, porque você admite que existem falhas e que precisam ser corrigidas e melhoradas. Eles aplicam isso em Deus. Eles vão dizer que Deus, ele se aperfeiçoa e Deus aprende. Como ele aprende? Sofrendo com nós. Então, por exemplo, existem momentos que Deus ele não tinha força para mudar uma circunstância. Mas não pense que ele é um Deus que não se preocupa com você. Ele chorou também. Ele chorou e ele lamentou que ele não pôde mudar a sua sorte. Porque ele está num processo. E o mundo que está num processo acaba também por influenciar o próprio Deus. Aqui parece do que eu estou falando, talvez com a ênfase, porque ninguém é neutro, e eu estou falando com uma ênfase para mostrar que é uma loucura descabida, mas não pense que isso não é um pensamento que circula o mundo evangélico. Circula e circula pesado. Então a ideia é, os homens, uma vez que têm o livre-arbítrio, eles podem resistir a Deus. Por quê? Porque se eles não puderem resistir a Deus, isso vai ter que, a consequência é que o quê? Não está num processo de desenvolvimento. Já que está num processo de desenvolvimento, eles podem resistir a Deus e frustrar os planos de Deus, fazendo Deus sofrer. Então Deus vai aprender com isso. Olha, o Adriano, ele não me quis, mas eu preciso aprender por que ele não me quis. Eu quero todos. E aí você escuta uma linguagem dessa, você diz assim, nossa, que Deus amoroso, ele quer cada um de nós. E de fato isso tem apelo no nosso coração. Você pega uma pessoa sofrendo e você fala, olha, Deus está sofrendo com você. Não é mentira. Mas o ponto é que a perspectiva desse processo não se enquadra em Deus. Pelo menos não no Deus bíblico. Então existe ainda dentro dessa teologia do processo uma vertente, uma ramificação que ensina que Deus não realiza intervenções sobrenaturais na história. Por quê? Porque ele nem conhece o futuro, ele não conhece. Por quê? Porque se ele conhecesse o futuro, alguém ia ter que ser prejudicado. Então, por exemplo, Deus sabe se alguém vai ser salvo ou não. Isso quer dizer que se ele sabe se alguém vai ser salvo ou não, alguém vai ter que ser prejudicado. E quem é o prejudicado? O homem. E o homem não pode ser tocado.
Então, sendo assim, eu preciso entender que Deus não sabe do futuro. Ele está aprendendo, ele está num processo. Então, no tocante aqui ao problema da teodiceia, do problema do mal, Deus ele não pode impedir essa maldade, esse sofrimento, porque ele não age na mudança das ações das pessoas, ele não participa, porque ele não toca nos homens. Ele não toca. Ele está fazendo parte desse processo de desenvolvimento. E aí você olha isso e diz assim, olha, até que algumas dessas ideias eu até gosto, né? Porque se ele não toca no homem, quer dizer que eu não devo satisfação a ele. Se ele não toca no homem, quer dizer que eu sou uma joia de um valor, que Deus vai fazer tudo o que ele puder para me salvar. De fato isso é verdade, ele enviou o que ele tinha de melhor, seu próprio filho. Mas o problema é, quando nós colocamos isso dessa forma, que Deus está nesse processo junto com todo o universo, nós tiramos o que de Deus? Sua divindade, sua soberania, estão entendendo? Então, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia nos ensina. E não são um, não são dois, não são três, são dezenas de textos que fala como Deus age de maneira soberana, até mesmo no coração dos perversos. Quer ver como isso não se encaixa no pensamento cristão? Quem aqui tem algum parente que é descrente? Unânime. Quando você ora para Deus dizendo assim, Deus, não toca no coração dele, deixa ele decidir por conta própria, e assim, Deus, bate na portinha, se ele abrir, o Senhor fala assim, posso entrar? Ou quando você ora, você fala assim, Deus, eu não sei a forma, mas entra e conquista aquele coração para ti. Qual é a forma que você ora? Está entendendo? No pensamento cristão, a teologia do processo não tem margem, certo? O quarto ponto aqui, que é um desenvolvimento da teologia do processo, e também é muito difundido no meio evangélico, chama-se teísmo aberto. Teísmo da ideia de Deus, né? Então seria aqui, se nós tentássemos fazer algo, tradução de título de filme em inglês para o português, que nunca é literal, né? Você pega o conceito, a ideia aqui é Deus impotente. Essa é a ideia. O teísmo aberto, ele diz assim, olha como eles vestem melhor a roupa em Deus, e aí você diz assim, Deus é soberano? É. Deus é onipotente? É. Deus é onipresente? É. Mas ele decidiu abrir mão disso. Ele decidiu abrir mão da sua onipotência em favor do livre-arbítrio. Aí você diz, olha só, então, continua admitindo que Deus é onipotente, mas ele resolveu abrir mão disso. E eu confesso aos irmãos que eu não sabia com esse título, mas eu criei assim muitas vezes. Criei por muito tempo, porque me faltava um pouquinho ou melhor, muito, Bíblia. Então o teísmo aberto, ele vai dizer que Deus abre mão da sua soberania, ele abre mão da sua soberania, ele tem. Notou a diferença do outro, do processo? No processo ele está aprendendo junto, ele é um estudante. Aqui no teísmo aberto, ele é o soberano, mas ele abre mão disso. E ele não interfere na história de modo decisivo, porque isso afetaria a liberdade dos seres humanos, novamente. Você percebeu aonde sempre essas teologias, elas são, onde está o coração? O homem, importante demais. E sempre ao redor do homem, você desenvolve a teoria, ou a teologia, ou o pensamento sobre Deus. A Bíblia fala o contrário. É a partir de Deus que nós descobrimos quem nós somos. Já parou para pensar nisso? Enquanto você não conhecer a Deus, você nunca saberá quem você é realmente. Isso é doido, né? E quando você para pensar biblicamente, é isso que a Bíblia ensina. Por quê? Porque quando você parte de Deus, você vai saber para que você foi criado, por quem você foi criado e quem você é.
com Deus ou sem Deus. Esse é sempre o ponto. E é interessante que para o teísmo aberto não existe predestinação, Deus antecipadamente decidir alguma coisa, não existe. Tá? E também Deus, ele conhece o futuro ou não conhece nessa posição? Algumas vertentes mais evangélicas vão meio que se contradizer e vão dizer, olha, sim, Deus conhece o futuro, ele apenas não mexe nele. Mas no pensamento mais realista a respeito disso, eles vão dizer, olha, não, Deus não conhece o futuro. Sabe por quê? Porque lá na frente, daqui a 15 anos, eu tenho orado pelo meu parente que eu quero que se converta, ou pelo meu amigo e tal. E eu tenho pedido, Deus, age lá. Mas eu não posso realmente confiar totalmente em Deus. Porque por mais que Deus possa converter essa pessoa, ele não se mete, porque ele não quer passar dos limites. Então, no fim das contas, existem pensadores que se denominam evangélicos conhecidos nessa posição, inclusive no Brasil. Pastores batistas, não sei se ainda é batista, mas que vão defender isso. E você percebe que aqui eu estou tentando mostrar o lado feio do negócio. Mas você imagina se eu partisse aqui e dissesse assim, olha, Deus quer lhe salvar e ele faz todo o esforço do mundo porque ele lhe ama. Mas se você não abrir mão e vir a ele, ele não vai se meter. Então, quando você fala isso, a pessoa diz, nossa, que Deus, além de amoroso, ele é um cara que sabe o lugar dele, porque ele não vem, né? E se eu quisesse traçar esse pensamento de uma perspectiva positiva, irmãos, certamente que eu conseguiria fazer. Por quê? Porque eu daria às pessoas aquilo que elas querem. Porque no fim das contas, no teísmo aberto, não é o Deus bíblico, mas é o gênio da lâmpada do Aladim. Eu faço meus desejos, mas eu não devo nenhuma satisfação. E no fim das contas, esse gênio mágico, ele não tem poder para operar sem que eu permita. Então, esses raciocínios, esses desdobramentos que eu estou traçando aqui aos irmãos, são as consequências lógicas dos pensamentos. E por isso é importante nos alimentarmos. Porque como o apóstolo Paulo fala na sua carta, nós não seremos como crianças. Se você pegar o Rafael, meu filho, e você oferecer alguma coisa que ele gosta, ele vai ir com você, é quase certo. Porque ele não sabe diferenciar com exatidão o que ele deve seguir e o que ele não deve. Ele sim está num processo. O ponto é exatamente esse. Não sejamos como crianças inconstantes, que qualquer ensinamento novo lhe leva. Por quê? Porque você não tem uma base firmada do que você deveria crer. E isso só vai acontecer por meio da Bíblia. Bíblia. Bons livros. Se você às vezes não consegue ir muito longe na Bíblia, tenha sempre bons livros. Livros que lhe ensinem a respeito de determinados assuntos confiáveis. Por quê? Porque dessa forma você vai começar a estar alimentado. E quando alguém vir oferecer churrasco vencido, você vai dizer, não, obrigado. Eu só me alimento com pasto verdejante. Então, depois disso, nós temos aqui um veneno. E ele tem aqui também algumas similaridades, mas ele tem duas características diferentes, que é o unitarismo e o unicismo. É, isso mesmo, de uno. Então, basicamente, a ideia aqui de ambos negam a trindade. Não existem três pessoas, apenas uma. Eles rejeitam que Jesus é Deus. E se você conversar com uma pessoa dessas, eles não vão desmerecer Jesus. E nem o Espírito. Mas a concepção que eles têm, eles vão dizer assim, olha, Deus nos determina, em momentos distintos da história, ele agiu de maneira diferente. E isso é uma seita já antiga.
Isso daí, que vão falar a respeito disso, o unitarismo é o modalismo, algo que já tem na história da igreja. Por isso que é importante a gente conhecer história, para a gente não cair nos mesmos erros. Que a ideia basicamente é a seguinte: existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito? Não, é Deus Pai. Mas ele, em determinado momento na história, ele se mostrou como Deus Filho. Em determinado momento na história, ele se mostrou como Deus Espírito. Mas não são três pessoas, é apenas uma de formas diferentes. E aí, aqui, talvez seja uma daquelas que você olha e diz assim, mas era exatamente isso que eu pensava. Não é bíblico. Não é bíblico. Tá? Agora, isso é uma coisa antiga ou é nova? É antigo. É antigo. Você vai ver nos primeiros séculos da igreja lutando contra esse tipo de heresia, de seita. E você vai ver uma seita desse tipo nas Testemunhas de Jeová. Eles acreditam em Deus Pai. Se você perguntar de Jesus, eles não vão dizer, não, Jesus sim, é um profeta, Jesus sim é importante, mas ele não é divino. E o ponto sempre que define uma religião é o que você diz a respeito de Jesus. Quem Jesus é para você? O mestre. E o que ele veio fazer? Veio nos ensinar. Aí você olharia para mim e diria, mas isso é verdade? É verdade, mas não é o pacote completo. Se Jesus não é Deus e não veio nos libertar dos nossos pecados, essa mensagem está deturpada. Certo? E os unicistas, que também vão ter essa mesma ideia de apenas Deus Pai, eles estão espalhados aí, em meio a muitas igrejas evangélicas. Algumas aqui que eu coloquei, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Então, você vai ir muitas vezes numa pregação, numa igreja dessa, você vai ver Bíblia. Você vai ver Bíblia, vai ver as pessoas falando a respeito de Deus, de obedecer a Deus, dos mandamentos. Então lembre-se, a grande estratégia de Satanás não é que você não entre porque existem lá pessoas com chifre e gritando. Não, queridos. O que é mais fácil de enganar as pessoas? Com pequenas gotas de veneno ou com aquela placa de veneno? Pequenas gotas. Pequenas gotas. Então, salvo algumas raras exceções, a mentira ela vem disfarçada de luz. Né? Não é isso que a Bíblia fala, que Satanás, se pudesse, enganaria até os escolhidos? Por quê? Porque, queridos, a gente não pode ser ingênuo de achar que em igrejas que se dizem igrejas evangélicas e que nós sabemos que estão longe do que a Bíblia ensina como sã doutrina, que eles vão lá falar para você coisas do tipo assim, não acredite na Bíblia. Ou então eles vão dizer coisas assim, Jesus não perdoa. Não vai dizer isso, vai estar no meio, embutido, mas a mensagem está distorcida. Esse é o problema. Esse é o problema. E por último, aqui para terminarmos, mas talvez o mais perigoso de todos, chama-se concepções populares. Já pensou nisso? O que é isso? Isso é a ideia de que cada um inventa o Deus do jeito que quiser. O carinha lá de cima, o bom velhinho. Já escutou esse tipo de frase? Isso é comum. Por quê? Porque na concepção popular, Deus ele é supremo. Ele existe. Mas ele é tão distante que ele não se importa com os detalhes da vida humana. Você nunca escutou essa frase? Isso daí, tu acha que Deus vai se importar? Deus tem coisa mais importante para fazer. Nunca escutou isso? Eu já escutei várias vezes relacionados a esportes, eles debatendo esporte, e aí às vezes o jogador fala, graças a Deus aqui, não sei o que e tal. Aí o cara, para criticar o comentarista, ele fala, pare com isso, Deus tem coisa mais importante para fazer. E aí o desdobramento disso é que esse Deus, ele não reprova quase nada, apenas aquilo que é muito hediondo. Então, por exemplo, assim, Deus não aprova a morte, matar alguém. Mas olha, um trambiquezinho aqui para você levar a vantagem no trabalho, está tudo certo. Olha, Deus não aprova que você vá assaltar de mão armada. Mas Deus não se importa que você roube o tempo do seu chefe com assuntos particulares seus. Perigoso isso, né? E essa é uma concepção popular.
E ela vai ganhando força. Então, assim, quando que esse Deus deve ser invocado? Naquele momento do perrengue grande. Né? Filho no hospital, você com problemas seríssimos de dinheiro. E eu não estou dizendo que o crente não passa por essas coisas e também não ora. O que eu estou dizendo é que esses são como se fossem os momentos mágicos da concepção popular. Então, você faz isso como que pedindo assim, olha, me ajuda aí, porque agora é um momento que o Senhor eu sei que se importa, que é algo muito difícil. Mas eu não te louvo, porque tu não precisa de adoração. Não é um Deus que exige adoração. Eu não te honro, porque afinal de contas, tu não se importa, tu está distante, Deus. Ou então eu não preciso viver uma vida de santidade assim, que nem aqueles crentes que cantam, que... Não preciso, por quê? Porque Deus, ele realmente abomina aquelas coisas hediondas. Está entendendo? Faz sentido ou não? E quando você conversa com uma pessoa dessa, ela vai dizer que ela é espiritual. O problema sempre está no veneno se você adora um Deus que não é o Deus da Bíblia, você está adorando o seu próprio umbigo. Um Deus que você inventa para lhe dar prazer. E esses são os pontos. Então, no momento de desespero, eu recorro a Ele. Mas no momento que vai tudo bem, não tem porquê. Então, irmãos, esses são alguns dos venenos e eu lhe incentivo a pensar a respeito de alguns desdobramentos disso, porque isso vai ser útil até para você evangelizar. Qual é o ponto de contato de uma concepção popular para que eu possa apresentar o verdadeiro Deus? Na apologética, no estudo da defesa da fé, nós chamamos isso aqui de anzóis, né? De iscas. Qual é a isca que eu posso colocar? Qual é o ponto de contato? Né? Por exemplo, na concepção popular de Deus, hoje você veio no culto, certo? Mas tinha um parente seu na sua casa. Qual é a isca qual é o ponto de contato que eu posso usar? Hoje eu não vou poder ficar à noite. Por quê? Porque eu tenho igreja. Você largou a isca. E aí talvez ele lhe pergunte, talvez não. Mas a firmeza do seu testemunho vindo na igreja vai falar mais do que muitas vezes 1000 palavras. E irmãos, sem nós conhecermos a esse Deus, nós não o amaremos como ele merece ser amado. Sem conhecer esse Deus por meio de se alimentar diariamente, rapidamente nós desistimos. Rapidamente nós desanimamos. Por quê? Porque nós não temos alimento para permanecer forte. Esse é o ponto. Alguma pergunta a respeito dos venenos? Alguém já provou esses venenos e quer dar um rápido testemunho? Eu acreditei por 10 anos a respeito disso. Não precisa, irmãos. Eu espero que você tenha mudado de pensamento. Alguma dúvida? Uhum. Uhum. É o caminho mais fácil, né? É. Uhum. Uhum. É. Sabes que o Brasil, nós falamos porque nós vivemos aqui, né? O Brasil talvez seja um dos países com mais mistura. Então, assim, na concepção popular, você pega um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de religião oriental, as pessoas dão uma bela de uma misturada, fazem um bolo e comem. Isso acontece com frequência. E com relação a isso que você falou, certa vez eu e o irmão Ali conversávamos a respeito de uma pessoa, e é exatamente isso. Ele disse assim, eu não quero começar a ir na igreja, porque se eu for na igreja eu sei que eu vou ter que mudar. Claro que é uma concepção equivocada, porque a mudança, ela sempre vem depois de um coração regenerado, né? Uma mudança que não parte de um coração que creu em Cristo e que foi transformado, ela não passa de uma moralidade hipócrita. Por quê? Como disse essa semana Josemar Bessa,
no slide ele disse assim: os meus piores pecados são aqueles cometidos pelos outros. Então o que ele quis dizer é: eu não reconheço que eu peco, mas quando eu vejo alguém pecando exatamente do jeito que eu fiz, aí eu falo: ó lá, ó, tá vendo? Então assim, isso está sempre relacionado com uma concepção popular, porque a Bíblia, ela faz distinção, né? Ela nos leva para a luz, ela nos mostra o caminho reto, ela nos mostra uma porta estreita. Então, Deus, se Ele abrisse mão da sua glória e da sua honra, e da gente poder fazer do jeito que nós quiséssemos, Ele deixaria de ser Deus. Esse é o ponto. Deus, Ele exige, porque somente o Criador, o ser mais perfeito de todos, merece adoração. Por isso Deus é Deus, né? Mas é isso mesmo. Os desdobramentos são enormes, né? Inclusive nos jovens. Você pegar a concepção popular num adolescente, é uma. Se você pegar numa pessoa, me parece que a concepção popular ela caminha conforme a necessidade, né? Se eu precisar de um Deus que me ajuda financeiramente e assim por diante, né? Mas é um assunto que não é novo, né? Porque começou lá na queda, em Gênesis 3, e desde então nós temos sofrido com isso, né? De querer falar quem é Deus e não de saber quem Deus é por meio do que Ele diz. Então, que Deus nos ajude, né, irmãos? Vamos ter mais uma palavra de oração? Convido você a fechar os olhos mais uma vez e orarmos. Pai, obrigado. Obrigado porque nós temos a liberdade nesse país de ler a Tua palavra, de Te conhecer, de aprender quem o Senhor diz que o Senhor é e quem o Senhor diz que nós somos. Obrigado por esse privilégio. E nos ajuda porque tantas vezes nós não queremos pensar sobre nós mesmos de uma maneira humilhante, de uma maneira que nos diminua, porque nós gostamos sempre de ser exaltados. Nos ajuda e nos perdoa, porque sem nós entendermos o estado de pecado em que toda a humanidade está, nós não conseguiremos correr aos pés da cruz e sermos salvos por Cristo, porque nós sequer pensamos que precisamos. Mas também nos ajuda para que nós sejamos capazes de discernir o veneno, de olhar para esse alimento estragado e não comer, Senhor. E isso nós te pedimos por meio do Teu Santo Espírito, pelo Teu poder, que o Senhor nos ajude, valorizando o alimento saudável. E isso também acontece, talvez da maneira visível, mais forte, por meio da igreja, Senhor. De nós juntos aqui cantarmos cânticos, podermos nos alimentar, podermos nos edificar uns aos outros, e que o Senhor nos dê, Senhor, sempre essa capacidade de desejar mais de Ti, Senhor. Como, Senhor, os nossos desejos e as nossas vontades são facilmente afastadas de Ti. Por isso nós Te pedimos, não deixa isso acontecer. Continua nos trazendo para perto de Ti, continua nos ajudando a ter fome, desejo de se alimentar com a Tua palavra, para que dessa forma, cada vez mais, nós nos relacionemos contigo da maneira que o Senhor quer. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.